este nosso caminho de desenvolvimento deste ecossistema, desenvolvendo também, e aí obviamente o papel e o interesse da Câmara Municipal, políticas públicas, serviços, produtos que possam melhorar e facilitar a vida dos nossos concidadãos e a sua relação com a utilização de tudo aquilo que colocamos ao seu serviço. Mas gostamos sempre de destacar, em primeiro lugar, o trabalho que temos feito na educação STEAM, aquilo que é aumentar a disponibilidade, a motivação, aumentar a mobilização dos nossos mais novos para desenvolverem competências nestas áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias, das artes e da matemática, num trabalho que temos feito com grande intensidade, com um parceiro muito especial, que é a nossa Fábrica de Ciência Viva da nossa Universidade de Aveiro, e que mobiliza toda a comunidade educativa, que tem programas de formação, obviamente, dirigidos aos atores principais de todo este processo, que são os nossos professores, e vamos continuar a cuidar desta frente, porque ela é de capital importância para aquilo que queremos seja uma comunidade mais capacitada, mais preparada para essa transição digital. Tem muitos nomes, agora usa-se mais este, mas para este mundo em que todos estamos a viver com uma velocidade de mudança absolutamente vertiginosa. Neste campo da educação STEAM, estamos a desenvolver, sob a liderança da Câmara Municipal de Oulu, na Finlândia, uma rede europeia de cidades STEAM, também para provocarmos, dentro da União Europeia, maior disponibilidade e sensibilidade para os gestores dos fundos comunitários, daqueles que têm centralidade na governação da Comissão Europeia, para que haja menos discurso. Ou melhor, o discurso até pode continuar a ser bastante, mas mais recurso financeiro para investir diretamente na aplicação de recursos materiais e de políticas imateriais nas escolas da União Europeia, para que este processo tenha raiz, tenha competência e tenha mobilização verdadeira da comunidade, e aí obviamente a escola tem um papel absolutamente capital. Nesta dimensão internacional, uma saudação ao nosso parceiro Porto Digital, ao Pierre Lucena, a toda a equipa do Porto Digital que cá está connosco, mas mais importante do que estar connosco nesta semana, que muito gosto nos dá e muito nos honra, mais do que isso, assinalamos na próxima quinta-feira com um ato formal, simbólico, como a regra são as formalidades, mas que marca essa presença física e o arranque objetivo das operações do Porto Digital em Aveiro, no seu primeiro polo, que vai ocupar uma parte do nosso parque de feiras e exposições, e portanto um abraço ao Pierre, a toda a equipa do Porto Digital, para que nós possamos, com mais este passo, densificar o trabalho que estamos a fazer em equipa também nesta dimensão da internacionalização, de interesse mútuo, obviamente, porque quando desenvolvemos operações desta natureza, elas têm um interesse mútuo. Queria, no entanto, ao terminar esta componente ligada à internacionalização e à dimensão da aposta que estamos e vamos continuar a fazer na promoção das competências STEAM, de dar nota de que nós, no ano passado, no ano letivo anterior, 22-23, a Câmara Municipal de Aveiro investiu diretamente recursos financeiros de 400 mil euros para darmos seguimento a um conjunto de ações que iniciámos com o nosso Aveiro STEAM City, esse projeto financiado por fundos comunitários da iniciativa Urban Innovative Action, de uma dimensão financeira de 6,1 milhões de euros e uma comparticipação de 4,9 milhões, mas, entretanto, o projeto, obviamente, como todos os projetos, tem princípio, meio e fim, terminaram também os recursos para financiar as operações, mas, deixar isto claro, essa não foi uma operação para se cingir a um projeto, o projeto foi um bom pretexto para lançarmos uma operação que veio para ficar e veio para crescer. Obviamente que lutamos por recursos financeiros dos fundos comunitários para continuar a alimentar essa dimensão e fazê-la crescer, obviamente. Estamos numa fase delicada dos fundos comunitários, estamos a arrumar o 2020, estamos para arrancar com o 2030. O PRR nesta dimensão foi muito curto, aliás, o PRR entrega 10 mil euros por escola durante 3 anos para trabalhar estas políticas. Vejam que nós só num ano investimos 400 mil euros e esse é o valor mínimo que investimos para manter esta política, sabendo que obviamente procuramos nesta constelação
de recursos de fundos comunitários que está ou que vai estar ao nosso dispor, mais recursos, estando também muito atentos às iniciativas comunitárias para voltar lá a buscar recursos. Foi muito interessante essa experiência, como já fizemos aqui mesmo nesta sala, o seu balanço também da facilidade com que jogámos esse jogo e, portanto, muitas vezes temos a ideia de que as iniciativas comunitárias são muito complexas em termos formais, em termos dos vários reportes. Podemos testemunhar que não é assim. A operação correu bem e foi fácil, globalmente, para a nossa equipa desenvolver todo esse trabalho. E, portanto, quero estar de Estado, queria também deixar esse desafio de podermos nós próprios, à Aveiro, com este projeto que é único à escala do país, poder trabalhar com o Governo, enfim, algo que possa ser tipo um projeto piloto a nível nacional, porque de facto é uma boa história que se conta todos os dias na vida da nossa comunidade educativa, independente do nosso interesse que temos, obviamente, de o financiar mais com recursos adicionais, mas entendemos que podemos modelá-lo como um projeto piloto que possa ser replicado por este país. No nosso quadro da região da Aveiro, agora que estamos numa fase importante da negociação do pacote de fundos comunitários que vai ser contratualizado com as comunidades intermunicipais, esse é um objetivo que lá está, o passar da dimensão municipal para a dimensão da região da Aveiro. São 11 municípios as políticas que temos desenvolvido, alguns dos programas que temos desenvolvido no nosso Aveiro Tech City. Passamos a ter um Aveiro Tech Region, é uma das apostas que está no caderno de propositura que vamos apresentar no próximo dia 6 de outubro, que é o limite do prazo para apresentarmos a nossa candidatura, que entretanto foi óbvia e devidamente negociada com a nossa Presidente da CCDR-C. Na inovação e no empreendedorismo é sempre bom lembrar, criámos e temos com regularidade, e vimos hoje algumas desses outputs, o Aveiro Tech City Challenges. Vamos continuar a desafiar as empresas, os serviços municipais, para pensarmos em novas soluções para velhos problemas e, portanto, assistimos hoje nas demonstrações a alguns desses exemplos, e essa é uma aposta que vamos prosseguir, porque esta é sempre uma área de desafio e quantas vezes há uma matéria que nos consome tempo, recursos, papéis, e que se nós desafiarmos alguém, podemos vir a ter um produto digital que nos facilita a vida, que faz com que possamos rentabilizar o recurso, nomeadamente o recurso mais difícil, aquele único que não tem reciclagem possível, que é o recurso tempo. E o Aveiro Tech City Living Lab tem sido muito utilizado, queremos que continue a ser bastante utilizado. É uma infraestrutura tecnológica que criámos no quadro dessas parcerias, com uma dimensão muito especial para a presença do Instituto de Telecomunicações e a presença da Altice Labs nesta constelação daquilo que é o Aveiro Tech City Living Lab, e que obviamente queremos continuar a tê-la ao dispor e a desenvolvê-la. Também com o pretexto da zona livre tecnológica, queremos que o nosso Living Lab tenha aí um papel, obviamente, e em projetos tão importantes como aquele em que estamos envolvidos, profundamente envolvidos, em termos institucionais e em termos financeiros, o RUT 25, que tem como, enfim, vários múltiplos objetivos. Um deles é exatamente este, o alargar, dar mais capacidades ao nosso Living Lab, e o outro, enfim, eventualmente mais conhecido, é continuarmos a desenvolver os episódios da condução autónoma dos veículos autónomos, sabendo que aqui também temos mais um parceiro neste trabalho, que é o grupo AFIFI, o nosso operador de transportes intermunicipais, que iniciou operações no passado dia 1 de agosto, que eles já estão dentro desta equipa, porque é uma empresa que noutras paragens do planeta tem já trabalho nesta área do desenvolvimento de operações de condução autónoma, aí aplicado aos transportes públicos de passageiros, e eles são mais uma fortaleza que entra para esta nossa equipa e com os quais já há trabalho objetivo em desenvolvimento. Os impactos na economia local são mais que óbvios. Este é um setor económico em crescimento e nós hoje, quando facultamos aos nossos alunos da nossa universidade a experiência de entrarem dentro de uma empresa, de a conhecerem mais profundamente, como essa dimensão que iniciámos o ano passado com os Aveiro Tech City Open Days, vamos voltar a fazê-lo com outras empresas, com empresas diferentes, elas próprias, sendo de diferente tipologia, têm uma aposta muito forte nesta área da transição digital, nomeadamente nos processos industriais, este ano da Struzal, da Rodi,
da Aleluia e da Dia Tosta. 4 empresas de referência do nosso município, todas elas com expressões internacionais, que escolhemos para esse trabalho, aprofundando também a relação da nossa comunidade académica com o nosso tecido empresarial no quadro da filosofia e da política que a nossa universidade desenvolve há já 50 anos. A última nota é, obviamente, a nota para o desenvolvimento sustentável. Não é uma questão de moda, porque aqui hoje fala-se de sustentabilidade porque está na moda. Nós falamos de sustentabilidade porque a praticamos todos os dias, porque temos que mobilizar os indivíduos e as comunidades para essas apostas e, portanto, no quadro daquilo que é a verdadeira e total sustentabilidade ambiental, social e económica, vamos continuar a desenvolver projetos e aí, obviamente, há sempre um espaço muito especial para a aplicação do modo elétrico nos transportes e ainda este ano vamos somar 10 autocarros elétricos aos 4 da nossa frota da Transdev, que opera os transportes municipais da Aveiro Bus, o nosso sistema de carregamento dos moliceiros, que vão passar a ser todos elétricos, está em fase final. Ainda agora comentava com o Estado de Estado que estas coisas de ser inovador é muito interessante, é muito bonito, mas há sempre mais um aparelho que é preciso colocar, há sempre mais um teste que é preciso fazer porque não está a testar e, portanto, temos que ter esse armazenamento de paciência para saber que nestes caminhos da inovação sempre precisamos de mais tempo e de mais dinheiro para chegar ao fim das operações, mas seguramente essa operação também, durante o presente ano, estará terminada para facultarmos o sistema aos nossos operadores marítimo-turísticos, dando nota desde já que 2 deles têm já os motores elétricos em armazém para os colocar nos nossos moliceiros, ato imediato à disponibilização do sistema de carregamento. Enfim, sempre uma palavra, obviamente, fui visitá-lo na passada sexta-feira para o nosso ferryboat elétrico, que além de muito bonito, está a começar a 4ª semana de testes, outras as dores de sermos pioneiros, porque obviamente o país nunca testou, nunca fez provas de mar de um ferryboat elétrico, portanto tudo é muito mais complexo. As autoridades que certificam o navio, obviamente elas próprias estão a aprender, mas é um processo que está a correr muito bem e proximamente anunciaremos a data para que o navio venha para a sua base de operação, que é a nossa realidade para fazer a ligação entre o Forte da Barra e São Jacinto, mas obviamente tem que estar tudo devidamente confirmado e validado, sabendo que, e o nosso Presidente do Porto deixar também uma palavra de agradecimento pela cooperação, sabe bem que estamos a ter o apoio para a instalação das torres de carregamento que já estão cá e que já têm um processo de construção, que também tem o cuidado, um abraço também ao nosso Capitão de Porto, para gerirmos a relação da obra de instalação das plataformas de carregamento com a operação do nosso ferryboat, que obviamente o ferryboat que temos vai continuar a operar até ser substituído antes que o ano acabe pelo nosso novo ferryboat. Portanto, é neste quadro de uma área muito importante, altamente produtora de pegada ecológica, que é esta área da mobilidade, onde temos estes processos em desenvolvimento e com um ano muito importante, nunca esquecendo, obviamente, uma palavra de agradecimento ao POCU, ele próprio no seu final de vida, mas que é o nosso financiador, seja da Transdev nos autocarros, seja no ferryboat elétrico, e agora sempre uma nota que nós chamamos a atenção à Comissão Europeia e às autoridades portuguesas, a quantidade de financiamento nestas operações é muito curta, para ter uma noção. O nosso ferryboat elétrico total, todos os custos, navio e sistema de carregamento, custa 9 milhões de euros, e eu acho que já posso começar a fechar o número, porque julgo que o quadro de surpresas está fechado, embora é sempre preciso deixar uma reserva para uma qualquer última, até que todo o sistema esteja validado por confirmação de operação prática, e o financiamento do POCU, sendo muito útil, que o agradecemos, é muito pequeno. São 3 milhões de coparticipação num investimento de 9, portanto, que quer dizer que a Câmara tem que ter capacidade relevante para assumir a dimensão financeira desta operação. A nota final, aliás, a senhora Comissária que entregou o prémio ao vereador João Machado já deixou de ser, foi ocupar funções de Estado muito importantes no seu país. A Comissária Maria Gabriel, que fez além de mais um fantástico
trabalho reconhecido de grande qualidade como Comissária Europeia, da atual Comissão e da anterior Comissão Europeia, entregou nas mãos do vereador João Machado um prémio de reconhecimento de Aveiro pelo Conselho Europeu de Inovação como cidade europeia inovadora em ascensão. É esta a tradução literal, tendo basicamente a ver esse prémio com este trabalho do Aveiro Tech City e obviamente com um contributo muito especial referenciado no nosso tal projeto do Aveiro Steam City. Portanto, é neste quadro de trabalho que quero deixar um agradecimento muito especial ao João Machado, ao nosso vereador, a toda a equipa da nossa Divisão de Desenvolvimento Económico e Inovação, da Educação, da Cultura, de tantas áreas, porque cada vez mais o Aveiro Tech City não é uma política, o Aveiro Tech City é um instrumento que todas as políticas municipais utilizam. É nesse quadro que esta operação se vai desenvolvendo e vai crescendo. Quero deixar um agradecimento muito especial ao Grupo Altice e à Altice Labs por se manter nosso main sponsor, por se manter disponível para todo o trabalho que temos feito e que vamos seguramente continuar a fazer. Nesta edição também do Aveiro Técnico 2023, que é que também tem um interesse de apanharmos mais balanço para a edição especial de 2024, obviamente no quadro da capital portuguesa da cultura, que Aveiro vai ser desde o primeiro ao último dia do próximo ano. E a todos agradecer a presença, o trabalho, a disponibilidade para prosseguirmos este crescimento qualitativo e quantitativo, mas sempre numa lógica de aprofundar o trabalho com os especialistas, mas pedir sempre aos especialistas que nos ajudem a desmultiplicar a comunicação para que ela seja inteligível para todos nós, não especialistas, e por aqui possamos fazer uma transição digital verdadeiramente inclusiva. E esse é um contributo importante que temos dado e que queremos continuar a dar no quadro da nossa política Aveiro Tech City. Muito obrigado. Se convidarem o reitor para uma sessão, ele vai falar da universidade. Mas acho que neste caso não fica mal puxar a brasa à sardinha e falar da universidade, uma vez que o desígnio que nos tem trazido aqui, e é um desígnio que todos partilhamos, é algo em que a universidade é parceira há muitos anos. E mais do que parceira, tem sido um agente fundamental. Por esse motivo, agradeço, claro, a presença e o convite, e acho que a presença se justifica inteiramente. Em Nova Ria faz 20 anos, presumo eu, o tempo passa depressa. A Universidade de Aveiro este ano celebrará 50 anos. 50 anos, diria eu, de juventude. Foi em 1973, no dia 11 de agosto, que saiu um decreto-lei 402 de 73, promulgado pelo ministro de então, Veiga Simão, que criava 4 novas instituições de ensino superior e 2 dezenas de instituições de ensino superior politécnico espalhados por todo o país. O objetivo era levar o ensino superior a pelo menos 9% dos jovens naquele escalão etário mais relevante. Esse objetivo não podia ser alcançado atuando só com as instituições de então, Coimbra, a mais antiga, e Lisboa e Porto, que tinham sido criadas em 1911. O ato de Veiga Simão, em 73, foi essencial, era essencial, na opinião dele, para recuperar o atraso de desenvolvimento do país e das regiões onde criou estas instituições e formar os portugueses para o futuro. Nas palavras de um ministro que se seguiu a ele, Marcelo Grilo, o ato de 1973 foi o ato mais importante no panorama do ensino superior português desde a criação das universidades de Lisboa e Porto em 1911. Creio que os resultados de hoje, 50 anos depois, mostram bem que assim é. A Universidade de Aveiro surgiu em Aveiro, como o nome indica, mas não tinha sequer localização. Ao contrário das outras, a que foram doados, cometidos alguns bens ou serviços, e num caso de uma, até um instituto que tinha sido criado antes, a Universidade de Aveiro apareceu aqui no papel. Não tinha um edifício, não tinha uma pessoa, não tinha um professor, não tinha um estudante, não tinha sequer um local. Aveiro era muito diferente do que era hoje, já tinha, contudo, um histórico na área das telecomunicações. Todos o sabemos. Já havia antes um grupo de estudos de computação automática, está ali o Vasco Lagarde, que não seria nascido ainda, presumo eu, quando o grupo foi criado.
já tinha depois um centro de estudos de telecomunicações e todos conhecem a história daí para a frente. Os primeiros cursos foram 2 bacharelatos, um de eletrónica e um de telecomunicações, voltados para as necessidades da indústria, voltados para aquilo que o centro de estudos de telecomunicações e a transformação das digitais de computação precisavam. 50 anos depois, continuamos a trabalhar na digitalização, continuamos a trabalhar na transformação da sociedade à nossa volta e das empresas. Mas hoje somos 20 mil pessoas. Hoje temos mais de 17 mil estudantes que nos chegam de 95, 98 países todos os anos. Ao longo dos últimos anos tivemos aqui na Universidade de Aveiro estudantes de 127 países. Somos o maior empregador da região, pelo menos comparativamente àquilo que estou aqui a ver do lado da Altice. E fazemos o nosso trabalho com inteiro orgulho, com inteira disponibilidade, porque estamos a transformar uma região e a ajudar a transformar um país. O Sr. Secretário de Estado, tempos atrás, dizia, e com justificado orgulho, o progresso que tinha havido no registro de propriedade intelectual em Portugal no último ano. O crescimento salvo de 7%. E este crescimento que seguiu um ano onde ainda se cresceu mais. O número de patentes registadas em Portugal era grande, o número de patentes que se deviam à Universidade de Aveiro era o maior de todos, 20, com a FITSAI, que também tinha 20 registadas, e a região de Aveiro surgia como uma região dinâmica, uma região voltada para o futuro, uma região onde desígnios partilhados como estes que estamos hoje aqui a experimentar são da maior importância para todos nós. O que nos move e o que move a Universidade de Aveiro é captar talento de todo o mundo e fixá-lo na universidade, fixá-lo na região, fixá-lo nas empresas da região, contribuir para a nossa maior competitividade. É obviamente também fixá-lo no país, mas a região de Aveiro é sempre a nossa principal preocupação. Mais de metade dos estudantes já vem de fora e por isso estamos a contribuir para o rejuvenescimento de talento na região, que é essencial para manter as empresas vivas e com energia criativa suficiente. Tenho encontrado, enquanto reitor, e já tinha encontrado antes, empresários de enorme valor, de capacidade de arriscar, capacidade de inovar, verdadeiramente. Eles são a verdadeira força transformadora desta região, mas também precisam de talento, também precisam de gente formada. Temos um problema com as habilitações. Há uma distância entre aquilo que essas empresas precisam e aquilo que a sociedade tem neste momento. A Universidade de Aveiro agora, 50 anos depois, passou a considerar também não só a formação inicial, aquela que damos aos nossos jovens, mas formação ao longo da vida, reconhecendo que essa componente é essencial para manter o alinhamento entre as competências que se precisam em Aveiro e as competências que estão disponíveis na força de trabalho. Tem-nos animado todos estes desígnios, temos trabalhado com a Câmara Municipal de Aveiro, com todas as outras câmaras, não só da região, mas fora do país. As agendas mobilizadoras do PRF, a Universidade de Aveiro contabiliza 22 em que participa, vão do Minho ao Algarve e do litoral ao interior. Nenhuma outra instituição de ensino superior, mesmo das muito maiores que nós, pode dizer o mesmo. E isso é prova não só do dinamismo da Universidade, mas do dinamismo da região. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, agradecendo o novo convite, acho que quando nos une desígnios tão importantes, quando uma região tem coisas tão importantes a comunicar, deve de facto criar Tech Weeks, deve de facto chamar as pessoas importantes, os parceiros importantes para a construção deste legado comum e continuar a trabalhar naquilo que vai ser a região de Aveiro da manhã. Contem sempre com a Universidade de Aveiro para isso. Muito obrigado. Sr. Presidente, caro Presidente, muito obrigado pelo convite que fez à Nova Ria para estar hoje presente nesta abertura e partilhar o palco, é uma honra, com o magnífico reitor, Sr. Secretário de Estado e o meu amigo Paulo Firmeza. Para nós, esta é uma semana de divulgação daquilo que fazemos durante todo o ano. Todos os dias, na Associação e nas nossas empresas. É a semana que reservamos no nosso plano de atividades para enquadrar os nossos eventos mais marcantes e transmitir a nossa mensagem a um público mais vasto. É uma iniciativa com a qual estamos comprometidos desde a sua origem, porque ela faz parte do TechCity, do Tech Region, e trazendo as pessoas para as tecnologias, e não o contrário, e integrando-se assim naquilo que é a estratégia da nossa Associação em Nova Ria. Este ano, comemoramos os 20 anos, esta edição da Tech Week é especialmente importante para nós.
Vou aproveitar esta oportunidade para partilhar com vocês 2 desafios que resultaram da reflexão que estamos a fazer sobre os 20 anos e que aqui poderão encontrar soluções ou parte das soluções para estes desafios. O primeiro desafio não é novidade para vocês, estamos a falar das pessoas. A dificuldade em atrair e reter pessoas com as competências que necessitamos para gerar valor. Apesar de ser um tema muito debatido, é um assunto que não podemos deixar sair da agenda. Neste novo normal, os territórios mais próximos, que antes competiam por pessoas, hoje são aliados. Juntos, competimos com regiões dispersas pelo mundo. O emprego mudou e as nossas respostas terão de se ajustar. Não podemos parar. A Nova Ria nasceu neste contexto desafiante e a nossa experiência tem aprendizagens que consideramos que são importantes para todos. Foi a primeira área de investimento e é a que mais tem crescido. Há 10 anos identificámos este como sendo o grande desafio e desde então que não temos parado. Fortalecemos a nossa ligação com as universidades, requalificámos pessoas, entramos pelas escolas do básico e do secundário, criámos observatórios, dinamizámos pactos para a atratividade, sensibilizámos diferentes entidades e criámos consórcios. Hoje, sabemos que só teremos sucesso com um trabalho em rede e articulado com todos os agentes envolvidos do setor público, privado e social. Nós não queremos apenas atrair as pessoas e ser um local de passagem, queremos que elas fiquem e encontrem a qualidade de vida que anseiam e que merecem. As nossas empresas sempre tiveram de se ajustar a este contexto e certamente continuarão a encontrar soluções, quanto mais não sejam nas soluções digitais que elas próprias desenvolvem. Mas nós temos de ser aliados neste percurso, criando um ecossistema atrativo para as empresas e para os seus colaboradores e garantindo que a região que elas escolheram para sediar é um dos seus fatores diferenciadores. Por isso, não vamos deixar de falar de pessoas, porque estamos a falar de inovação em rede, que nunca está completa. Estamos a falar de cedências, de confiança, de alinhamento de estratégias e de cooperação. É por isso que aqui estamos hoje e é este o caminho que queremos fazer. A TechLegion é também para nós um laboratório de experimentação, não só de tecnologias digitais, mas também de inovação em rede. Nos maiores desafios que identificámos nesta reflexão dos 20 anos, não existe um único que possa ser resolvido por uma única entidade. Temos de cooperar e cooperar cada vez mais, porque os outros também o fazem e nós competimos com eles. O segundo desafio que vos trago é da inovação para empresas normais. Micro, pequenas e médias empresas, startups, spin-offs da universidade, ou mesmo empresas consolidadas, cuja sua sustentabilidade depende do sucesso dos seus novos produtos. Isto é o nosso normal. Quando vemos um empresário, como vimos hoje, que orgulhosamente apresenta o seu novo produto, nunca podemos esquecer o caminho que teve de percorrer, normalmente longo e difícil. Também eu percorri esse caminho e os exemplos que vos poderia dar, meus e de outros, são inúmeros, mas há uma preocupação comum neste percurso, são os obstáculos desnecessários. Não colocando em causa as regras do mercado, temos de fazer o que está ao nosso alcance para que este caminho não seja desnecessariamente difícil. Se todos nós precisamos de criar valor, então podemos dar a oportunidade a quem quer e quem pode criar esse valor. Uma questão fundamental é a experimentação, já hoje foi aqui abordada, e a necessidade de aumentar o grau de maturidade dos produtos. Uma etapa que nós, neste percurso, nunca poderemos saltar. Deixem-nos experimentar, foi o título de uma comunicação que a Nova Ria fez, procurando sensibilizar a comunidade para a necessidade de testar os novos produtos tecnológicos. Estavam a iniciar as Smart Cities e tínhamos de experimentar no espaço público, precisamente para resolver problemas associados ao espaço público. Ainda temos um caminho a percorrer, mas hoje a realidade é muito diferente em Aveiro e nós assistimos a esta transformação. Fomos parceiros do município, já abordado a Aveiro Steam City, e hoje temos plataformas de experimentação da cidade, de laboratórios, estão a ser criadas as zonas livres tecnológicos e as testbeds estão ao nosso alcance. Os exemplos que vimos lá fora demonstram exatamente esta evolução. Esta edição da Tech Week espelha o caminho que todos percorremos e antecipa aquilo que ainda podemos fazer. No entanto, ainda dentro da inovação do produto, há outros desafios que exigem a nossa intervenção. Nós temos uma capacidade criativa indiscutível e desenvolvemos soluções tecnológicas de qualidade, como vimos agora, bem estruturadas, que competem em qualquer parte do mundo. As nossas universidades, os nossos investigadores são de excelência. Temos respostas muito concretas para resolver problemas vagos.
Investimos mais na obtenção da resposta do que na clarificação do problema. Estamos mais no laboratório e no gabinete do que no terreno. Nós assistimos a este afastamento em áreas onde estivemos a trabalhar, na agricultura, na floresta, no mar, mas também em alguns casos na indústria. Os open days são uma boa solução para este tipo de problemas. E quanto mais tentamos dar resposta a estes problemas complexos na sociedade, porque queremos ser parte desta solução, mais evidente se nota este desfazamento. Este desafio também não será resolvido por uma única pessoa, por uma única entidade. Será também necessário envolver comunidades, envolver utilizadores finais, experimentar diversas alternativas, ouvir outras vozes, investir no diagnóstico e ajustar-nos continuamente. Será necessário co-criar soluções. Esta é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. É o espaço que hoje precisamos para pensar antecipadamente naquilo que sabemos que existe, chamadas externalidades negativas das tecnologias digitais. Quando ainda estamos a conceber e a construir as soluções, julgamos nós, o caminho para uma transição digital justa. Sabemos que uma Tech City pode abraçar este desafio, envolvendo continuamente a sua comunidade num processo de co-criação de soluções digitais, contribuindo efetivamente para o seu bem-estar económico, social, ambiental e cultural. Termino com um convite. Amanhã, às 2h30, neste local, iremos falar sobre microeletrónica. Convido-os a fazer parte desta discussão. Vamos discutir a Agenda Nacional e Europeia da Microeletrónica e dos Semicondutores, procurando posicionar a região e o país neste mercado internacional. Vamos falar sobre a dependência da Europa face ao mercado asiático no acesso a componentes e sobre a incerteza do custo e a incerteza da disponibilidade das matérias-primas e dos consumíveis. Todos nós estamos a sentir o impacto desta dependência e desta incerteza. Será também uma discussão sobre oportunidades, sobre as competências das nossas empresas neste setor e como elas contribuem hoje para o futuro da microeletrónica. É um exemplo de como se materializam ideias com base na construção em redes e a abertura a outras entidades e geografias, e este exemplo, esta forma de trabalhar, reforça a nossa identidade, as nossas competências e a nossa história na área de eletrónica e telecomunicações. É a afirmação do nosso cluster, é a missão da Nova Ria, uma rede de inovação em Aveiro. Reforço o meu agradecimento pela vossa presença e desejo uma boa técnica. Muito obrigado. Que é um gosto institucional, mas também muito pessoal, estar hoje aqui convosco e participar nesta sessão de abertura do Aveiro Tech Week, num dia em que, aliás, me parece particularmente simbólico para a área da digitalização. E é precisamente pela consciência de estar num polo tecnológico reconhecido nacional e internacionalmente que gostaria de começar, aliás, usando um tema já referido por alguns oradores, gostaria de começar pela importância de termos cidadãos e cidadãs capazes de perceberem o valor acrescentado do digital e, de última análise, tratar o digital por tudo. E isto tem a ver muito também com a inspiração do que vimos hoje de manhã, que são serviços co-criados para a cidade, para os seus cidadãos e para as suas cidadãs. Só os cidadãos e as cidadãs que, de facto, são capazes de aproveitar as capacidades da tecnologia e da digitalização do país é que são motores de desenvolvimento. Mas, acima de tudo, também porque esses cidadãos e essas cidadãs podem desenvolver um pensamento crítico, eu diria multifacetado, para entenderem os riscos da digitalização, como os da desinformação, hoje tão importantes para as nossas democracias, também para aqueles que são, por exemplo, os vícios do jogo online, ou do bullying infantil, ou do roubo da identidade digital, ou do roubo da identidade bancária. Em última análise, como foi também aqui referido, estarem atentos àquilo que são os ataques ciber. Mas, ao mesmo tempo que estão preparados para entender esses riscos, também são aqueles que são capazes de beneficiar das grandes oportunidades que o digital nos oferece na criação, por um lado, de valor económico, através de uma população ativa, mais qualificada. Ela própria é a única que é capaz de ser geradora de novos empregos, de novas formas de trabalho, de novos produtos inovadores e também de novos mercados. É que hoje inauguramos a nível nacional a segunda edição do Mês das Competências Digitais,
precisamente com o mote #tratar o digital por tudo. Uma iniciativa que reforça a missão nacional de promover a divulgação de todos os programas e iniciativas que têm por objetivo capacitar todos os cidadãos e cidadãs com competências digitais. Neste movimento, eu diria mesmo neste desígnio nacional, coordenado aliás por uma iniciativa InCode 2030, incluem-se programas de literacia digital básica, como Eu Sou Digital, mas também programas de literacia muito avançada, fazendo referência aqui ao que o Sr. Presidente falou do risco da cibersegurança, a Academia de Cibersegurança, programas para promover ensino de pensamento computacional nas escolas, como o ENSICO, ou ainda, entre muitos outros exemplos, e também faço referência ao facto de termos ouvido aqui falar da iniciativa STEAM, fazer referência a uma coisa que me parece particularmente importante, o programa Engenheiros por um Dia, que vai para a sua 7ª edição, com o foco de quê? De desconstruir os estereótipos de género associados às profissões TIC. E resultados perguntaram sim, mais de 25 mil jovens do 3º ciclo e do ensino secundário já estão impactados por esta iniciativa dos Engenheiros por um Dia. Mas também o trabalho de todas estas iniciativas básicas, mais avançadas, mais num setor ou do outro, alinhado com, de facto, o pressuposto do ano das competências da Comissão Europeia, já totaliza mais de 330 mil pessoas formadas a nível nacional. E por mencionar a Comissão Europeia, é de notar que os mais recentes indicadores no âmbito da década digital 2030, publicados de facto na semana passada, mostram que Portugal está a fazer progressos significativos. Dou alguns exemplos. Reduziu em 3 pontos a exclusão digital comparativamente com o período homólogo e em 6 anos reduziu de 22% em 2017 para 13% em 2023 a exclusão digital. Mais de metade da nossa população, à volta de 55%, entre os 16 e os 74 anos, possui pelo menos competências básicas digitais. E a percentagem de mulheres especialistas em TIC, faço aqui uma vez mais referência ao nosso esforço como Engenheiros por um Dia, a percentagem de mulheres especialistas em TIC é de 20,4%, acima da média da União Europeia, que é de 18,9%. E isto tudo reflete-se obviamente, por exemplo, na percentagem de utilizadores de serviços do governo digital, em que crescemos muitíssimo no ano passado para atingirmos 80,8%, enquanto a média da União Europeia se fica por 74,2%. Caras e caros, as competências digitais básicas são cruciais para que possamos tratar o digital por tudo, para sermos fluentes na sua linguagem e para, noutra fase, fazer do digital um companheiro na esfera da competitividade e do crescimento económico equilibrado do nosso país. A capacitação digital é, sem qualquer dúvida, uma das dimensões essenciais para a transformação digital do país, aqui experimentada em Aveiro, a par com a transição digital das empresas e a digitalização do Estado. Só assim, caras e caros participantes, é que se torna possível criar, eu diria mesmo, também aproveitar os ecossistemas inovadores como aquele que já é característico de Aveiro e que se torna particularmente evidente na mostra da Aveiro Tech Week. É momento para reafirmar que é precisamente o que acabamos de experienciar nas ruas desta cidade, que, como referi, nos habituou a ser um polo de inovação e tecnologia, que move o Governo no desenho dos investimentos que tem vindo a promover e a reforçar na área da digitalização, designadamente no Plano de Recuperação e Resiliência. Vejamos, por exemplo, a Rede Nacional de Testbed, já aqui invocada com esta frase lapidar, deixem-nos experimentar, que foi invocada aqui pelo Presidente da RIA, da Nova RIA. De facto, a Rede Nacional de Testbeds, que aliás foi apresentada aqui em Aveiro no ano passado, este ano já em março, o tempo passa rápido, em março, há 6 meses atrás, e que é composta por 33 consórcios de inovação, alguns deles bastantes, aliás, sediados aqui em Aveiro, e que, aliás, já tem algum trabalho consolidado com os primeiros dos 3 mil produtos pilotos que vão concluir ao longo do tempo.
E este esforço da Rede Nacional de Testbeds funciona numa perspectiva de complementaridade. Complementaridade com o quê? Com muitas coisas, mas em particular com os polos de inovação digital, de alguma maneira Aveiro é, e acima de tudo com as zonas livres tecnológicas, em que a Aveiro está particularmente empenhado, e eu sei do trabalho que tem sido feito, e também, como foi referido aqui, aliás, por Sr. Reitor, nas agendas mobilizadoras. E estas iniciativas vivem muito o trabalho e da criatividade das startups, e é por isso que refiro aqui também os apoios em vouchers para as startups e aceleradoras, vouchers para premiar projetos, produtos que sejam digitais e verdes, a tal sustentabilidade que o Sr. Presidente da Câmara referia. Além de esgotar, aliás, o plafond disponível, tal foi a adesão por parte dos interessados, foi possível cobrir o território continental e também as regiões autónomas com projetos que promovem novos produtos ou serviços nas mais variadas áreas. Refiro aqui a biotecnologia, blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, saúde e economia circular. São 749 startups apoiadas com 45 milhões de euros e este mês ainda será aberta a segunda edição deste financiamento, em que teremos uma quantidade apreciável de dinheiro também. E 63 aceleradoras que foram apoiadas com 10 milhões de euros e que durante este mês prevê-se igualmente a abertura da segunda edição. Não descurando também uma coisa particularmente importante, o investimento em bares comerciais digitais, que aqui precisamente em Aveiro é um daqueles dos 65 que apoiamos, para que a dimensão e o valor acrescentado do digital se juntem ao comércio de bairro local tão criativo e, acima de tudo, tão perpetuador das especificidades e das tradições das nossas regiões. Estes exemplos de investimentos permitem agilizar a materialização daquilo que já está disponível. A criatividade, o talento, o conhecimento, o empreendedorismo e a resiliência estão bem evocados aqui nesta zona da Aveiro. É nesta senda de reconhecer o valor digital no desenvolvimento do país e, por conseguinte, na melhoria de qualidade da vida das pessoas, que também estamos a reformular e a atualizar o plano de ação para a transição digital. Deste trabalho resultará aquilo que chamamos a Estratégia Digital 2030, com metas e medidas concretas, com 3 verticais dedicados às tecnologias disruptivas, aos dados, à inteligência artificial e Web 3.0, e que se alinhará com a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, para a qual foi possível aprovar 60 milhões de euros na reprogramação do PRR e para a qual o talento que brota, por exemplo, na Rede Nacional de Testbeds e aqui em Aveiro, será muitíssimo relevante. A Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes é estruturante para o país e daqui vos convoco para, com o vosso trabalho que tem sido feito nesta cidade, através da Universidade, dos centros de investigação públicos e privados, das empresas e startups inovadoras, das associações como a Nova Ria e todo o talento que abundantemente existe aqui, para que sejamos capazes de lançarmos as bases que permitirão tomar decisões de políticas públicas baseadas em evidências. Investir em plataformas de gestão urbana, como aliás a Aveiro já tem, recolher dados e criar géneros digitais são absolutamente fundamentais para podermos construir dashboards que permitam, ao nível local, regional e nacional, a monitorização e o apoio à decisão que são tão necessários. E é aqui, relevo aqui também a referência do Sr. Presidente da Câmara, e é aqui neste contexto que o desafio será também feito não só às câmaras, mas às próprias CIMs, porque elas têm a dimensão exata para, de uma forma sinergética, poderem tratar assuntos complexos com uma resposta que individualmente pode não ser dada por cada uma das câmaras. Caros e caros, vou terminar agradecendo-vos de facto por esta manhã de experiências e de partilha. Espero que todos continuem a explorar, a inovar e que a Aveiro Tech Week se multiplique e continue a dar visibilidade aos novos casos de sucesso português de base tecnológica. Mais disruptiva que as tecnologias experimentadas é a vossa criatividade. Uma criatividade baseada na competência, na capacidade e na vontade de experimentar, de traduzir inovação em produtos, de se expor nos programas de investigação e nas parcerias europeias e internacionais e que foi acumulada nos últimos 50 anos, em que se acelerou muito o desenvolvimento deste polo de competência nacional, que eu pude acompanhar ao longo do tempo enquanto ator e também do qual Portugal se deve, obviamente, orgulhar. Muito obrigado a todos pelo vosso esforço e por fazerem da Aveiro Tech Week uma demonstração cabal da capacidade de um país que é um Portugal mais digital. Muito obrigado.